No interior do Acre, comunidades inteiras viviam das seringueiras. Esse modo de vida foi duramente ameaçado quando a pecuária chegou. As árvores de onde eles extraíam o látex eram derrubadas para que pastos fossem abertos. Isoladas e sem acesso à educação, essas comunidades eram um alvo fácil. Qualquer pecuarista com tratores, armas e apoio do governo poderia vir aqui e roubar as terras que sustentavam essas pessoas. Uns chamam esses assassinatos e também as árvores em chamas de progresso. Outros têm coração. E essa é a história de um homem que tinha um coração. Meu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. É comum que as histórias sobre heróis comecem com a figura de um mestre, um mentor. A história de Chico Mendes é assim. Nascido em 1944 em Chapuri, no interior do Acre, ele não tinha nenhuma perspectiva, muito menos uma perspectiva de heroísmo. Aos 8 anos, ele já caminhava horas e horas dentro da floresta, traçando talhos nas árvores e coletando o látex das seringueiras. O látex virava borracha, descia o rio e chegava à civilização para se transformar em muitas outras coisas. Só que Chico, ao contrário do látex coletado diariamente por ele, não tinha a menor chance de se transformar em nada além do que ele já era. A vida era aquilo mesmo: mais seringueiras, mais talhos, mais suor. Tudo mudou quando ele encontrou no meio da mata um homem chamado Euclides Távora. Távora, que em décadas passadas tinha se metido na luta política, estava exilado na floresta. Nele, Chico encontrou aquele mestre, aquele mentor, que transforma o menino no herói. O grande interesse dele em ensinar, não era só ensinar a ler e escrever, aprender a ler e escrever, mas também ele se interessava em ensinar outras coisas muito importantes para o futuro. Importante para o futuro era a preservação da floresta e a defesa dos seringueiros, que encaravam o avanço de grileiros e fazendeiros, geralmente muito bem equipados e bem armados também. Távora tinha incutido em Chico um ímpeto de luta e militância. Com toda a derrota que sofremos, com todo o embalo que sofremos de destruição, ainda hoje, a borracha é a principal fonte econômica de economia da região. Nenhum dos interessados em transformar a Amazônia em pasto tinha conseguido prever um fenômeno como Chico Mendes. Deveria ser fácil derrubar a mata e aniquilar a população local, porque eram na maioria analfabetos, sem qualquer contato com a mídia, com a justiça, com a política. Só que Chico tinha sido ensinado a ler, a escrever, a desenvolver o pensamento crítico. Chico fundou um sindicato para defender gente que, como ele, dependia das seringueiras para viver. Logo, outros sindicatos se espalharam pela região. Destruir a floresta agora tinha ficado um pouco mais difícil, porque a população local estava unida e tinha identificado a ameaça. Quem ameaçou e quem ameaça a floresta, quem ameaça a Amazônia, são os grandes fazendeiros, é a política de especulação da terra, são os grandes matamentos que têm como objetivo substituir o homem pelo boi. O grande projeto nacional para substituir o homem pelo boi pode ter começado no final dos anos 50. Em 1958, a rodovia Belém-Brasília foi aberta. 10 anos depois, em 1968, veio a Cuiabá-Porto Velho. Ambas as estradas facilitavam a chegada dos tratores, dos grileiros, dos fazendeiros. Nós não éramos contra o asfaltamento da estrada, nós nunca fomos contra o progresso e o desenvolvimento. Agora, nós somos contra o que a política que estava por detrás de toda essa situação, dessa famosa propaganda de progresso e desenvolvimento, que apesar de o dinheiro ter sido emprestado para os projetos de desenvolvimento da Amazônia, mas esses projetos não beneficiaram as populações que deviam ser beneficiadas. Esses projetos só beneficiaram a meia dúzia de fazendeiros na região.
Com as estradas abertas, nos anos 70, o desmatamento virou um problema sério, virou um escândalo. E para piorar, o governo não fazia a menor questão de monitorar a derrubada da floresta. Dados sobre o ritmo do desmatamento na Amazônia só começaram a ser coletados em 1977, graças a Chico Mendes, graças à atenção que a essas alturas ele já tinha conseguido despertar. Só naquele ano, 1977, 144 mil quilômetros quadrados de florestas foram perdidos. O número era alarmante sobre qualquer parâmetro de análise. Os seringueiros estavam unidos, estavam resistindo, mas podiam pouco, perto dos grandes interesses econômicos que tinham apoio quase restrito do governo. Ano após ano, a floresta continuava encolhendo. Quanto mais a floresta encolhia, mais o Brasil se dava conta da importância da liderança política de Chico Mendes. Agora, ele tinha sido eleito vereador, ele viajava pelo país, ele conquistava mentes e corações para a causa do seu povo. Chico se tornava perigoso para os interesses de gente grande, gente muito grande. E aí, em 1979, ele foi acusado de subversão, foi preso e foi torturado. Chico não se intimidou, mas isso era só o começo. Situação difícil também para minha família, porque nesse compromisso que tenho, eu não posso ficar sempre em casa. Então existe também toda uma preocupação, quem sabe se os inimigos não vão pegar um filho meu, sequestrar, ou quem sabe alguém da família. Então estamos sujeitos a qualquer coisa dessa natureza. Entretanto, nós não podemos fugir da luta, nós estamos num momento em que o compromisso é cada vez maior. Se os anos 70 marcaram o início dos desmatamentos de grande escala, a década seguinte pode ser vista como o período em que a violência contra as populações locais começou a se tornar pública. Antes de Chico Mendes, morte de seringueiro não saía no jornal, só que agora era diferente. Em 1980, Wilson de Souza Pinheiro, que era uma das muitas lideranças que surgiram no rastro de Chico Mendes, foi assassinado. Esse caso ganhou grande repercussão. A luta dos seringueiros começava a virar uma preocupação internacional. Membros da Organização das Nações Unidas foram até Chapuri para conhecer Chico Mendes. Chico fez uma denúncia grave naquela ocasião. O Brasil estava pegando dinheiro emprestado do Banco Interamericano de Desenvolvimento e usando esse dinheiro para financiar grileiros, desmatadores, assassinos. No exterior, a denúncia fez de Chico um herói. No Brasil, ele foi acusado de prejudicar o progresso. Fui muito perseguido pelos fazendeiros e pelo próprio governo e os políticos do Brasil que me acusaram de ser um falso líder, me acusaram de ter ido aos Estados Unidos para impedir e para prejudicar o progresso e o desenvolvimento da região. Eu nem acreditava que o que eu tinha dito tivesse tanta influência, tivesse tanta força. No fim, os empréstimos foram suspensos e Chico foi premiado pela ONU. Sou seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. Depois disso, outras instituições internacionais passaram a reconhecê-lo. Com esse reconhecimento internacional, Chico conseguiu unir a causa dos seringueiros, os indígenas, os castanheiros, os pequenos pescadores, quebradeiras de coco e populações ribeirinhas. Toda essa organização fez o governo dar o braço a torcer. Um bom pedaço de floresta foi protegido do avanço dos pecuaristas grileiros. Em 1988, Chico atingiu mais uma grande vitória: a criação da primeira reserva extrativista da Amazônia brasileira. Aqui em Chapuri, nós temos a primeira que nós consideramos a mais legítima, que foi uma área de resistência, foi conquista dos próprios seringueiros, que é o Seringal Cachoeira. Mas isso aconteceu graças à repercussão e à pressão internacional que foi exercida em cima dos governos brasileiros. Se não fosse o apoio internacional, da imprensa internacional, das entidades ambientalistas internacionais, nós hoje não tínhamos nenhuma reserva. A luta agora parecia um pouco mais equilibrada. De um lado, pecuaristas e o governo brasileiro. Do outro, os povos da floresta e a ONU. A luta parecia mais equilibrada e poderia ser mais equilibrada se não houvesse a violência.
Em 9 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi entrevistado pelo Jornal do Brasil. Na entrevista, ele disse que estava sofrendo ameaças. O repórter perguntou quem o ameaçava e a resposta que ele deu é a que segue. São 2 fazendeiros em Chapuri, os proprietários da Fazenda Paraná, Darli Alves e Alvarinho Alves. São irmãos, estão inclusive foragidos da justiça com mandado de prisão decretado. Desde 1973, esses 2 fazendeiros tinham ordem de prisão no Paraná. Hoje, estamos absolutamente convencidos, por informações vazadas do próprio DPF, que esses 2 fazendeiros são amigos do delegado da Polícia Federal no Acre, Mauro Spósito. O jornal decidiu não publicar esta entrevista, porque achava que Chico Mendes estaria mentindo. 13 dias depois, Chico foi vítima de uma emboscada e o mandante era mesmo Darli Alves. A morte de Chico repercutiu em todo o mundo. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo e primeira página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o título: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu e comenta as suspeitas de que a Polícia Federal teria protegido e favorecido os fazendeiros Darli e Alvarino Alves, que juraram matar Chico Mendes. Só depois da morte de Chico Mendes, o Jornal do Brasil publicou a entrevista, o que não compensa o erro, porque a publicação poderia ter salvado a vida dele. Nessa última entrevista, Chico também diz: se descesse um enviado dos céus e me garantisse que minha morte iria fortalecer nossa luta, até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário. Então eu quero viver. Ato público e enterro numeroso não salvarão a Amazônia. Quero viver. Esse é Ricardo Salles. A primeira vez que ele surgiu no noticiário foi graças a uma fraude que ele teria cometido em um mapa ambiental. Salles foi questionado sobre a biografia de Chico Mendes. Qual a sua opinião sobre Chico Mendes? As pessoas que são do agro, que são da região, dizem: olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. Chico Mendes, o que dizem ao senhor sobre o que o pessoal do agro diz para o senhor sobre Chico Mendes? Fazia uma manipulação da opinião ali. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Se Chico Mendes é irrelevante para esse ministro, então a causa que Chico defendia também é. Acontece que a causa de Chico Mendes é o meio ambiente e Ricardo Salles agora é o ministro do meio ambiente. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você já sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente agradece a Luana Salles e o Alexandre, que é quem aparece aí na foto de surpresa. Alexandre, as palavras que seguem são da Luana, ó. Estou usando essa foto para dizer que finalmente somos apoiadores do Meteoro, Alexandre. Muito obrigada por encontrar esses canais que acendem a esperança de um futuro melhor para a imprensa e educação no nosso país. Você e o Meteoro me ajudam muito a evoluir como ser humano. Você também ajuda a gente a evoluir bastante, Luana. E o mesmo para o Alexandre. Muito obrigado, só gente maravilhosa aqui, hein? Valeu, beijo!